Olá, pessoal. Hoje estamos começando mais um podcast aqui, trazendo muita informação para vocês aí do setor do FLV, né, o Hortifruti, que é o setor da alimentação do nosso corpo, né? E hoje eu tô com uma raridade aqui, um amigo, um gestor de compras da rede Shibata, Cleiton Sadashi, tá aqui presente hoje, vai bater um papo bem legal com a gente, falando dos desafios da nossa cadeia de hortifruti aí, os projetos futuros aí, tá bom? Vamos lá. Ô, Cleiton, prazer imenso receber você aqui no nosso podcast. E se apresenta um pouco aí do seu profissionalismo, você que é um gestor de compra do FLV do Shibata, né? Como a rede é tão grande assim, como um crescimento absurdo, né? Da rede Shibata. Conta um pouco pra gente aí do sucesso da rede e do seu profissionalismo também. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, falando do Mamão, da GC, um grande parceiro. Vamos falar um pouco do Shibata. Shibata é uma rede hoje com 31 lojas. Tudo começou em 76. Então, ano que vem, 50 anos de rede. E estamos localizados aqui em São Paulo, no Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Certo. Né? Tudo começou com 3 irmãos que tinham um sonho de abrir uma loja, né? E começou com uma pequena loja em 76 e tudo começou, tivemos a primeira fase até a compra do grupo Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar comprou o Shibata. O Shibata na época tinha 6 lojas, somente 6 lojas, mas não parou. No mesmo momento que foi vendido, já tinham adquirido novas lojas e foi uma crescente que daí de final de 99, começo de 2000, foi onde falamos que é a segunda fase do Shibata e hoje com 31 lojas. No segundo semestre, vindo a 32ª, também no Vale do Paraíba. Nossa, é uma rede bem antiga, né? 50 anos, né? Eu sempre ouvi falar muito bem da rede, né? Assim, uma rede bem tradicional nessa parte de São Paulo, né? Que pega um pouco do interior já, com o litoral de São Paulo, né? É uma rede que a gente já ouviu falar bastante e graças a Deus nós estamos aí, acho que com 5, 6 anos já trabalhando com o Shibata e a GC em parceria, né? E os resultados, graças a Deus, são muito bons, né? E uma pergunta legal pra você aí, como que você entrou no Shibata, ou como você começou, como você pegou o posto do FLV, né, do setor aí? Como que... Bom, eu entrei no Shibata em 95. A princípio, para fazer trabalho na própria loja, onde eles viram a necessidade de alguém para estar fazendo compra, naquela época, principalmente no CEAGESP. E perguntaram para mim se eu tinha condições, se eu tinha condições para estar fazendo essa compra no CEAGESP. Lógico que no começo, pegar uma coisa que você não tem conhecimento nenhum, deu um frio na barriga, Sim, mas vamos encarar. Encaramos o desafio e já são quase 30 30 anos, anos. quase 30 anos, onde o CEASA, uma grande escola mesmo para a gente do ramo, e onde a gente vem, desde então, garimpando, tentando buscar para a gente os melhores fornecedores. Não, legal. É um profissional com 30 anos, né, na área do FLV, é um professor já aqui do setor, né, conhece de tudo, né? E outra, começar dentro do Ceasa tem várias aprendizagens, né? Todo dia é uma aprendizagem diferente dentro do Ceasa, né? Mas legal. Hoje você não tá mais no Ceasa, né? Já tá há alguns anos dentro do escritório do Shibata, né? Como que você tá montado de equipe, assim, de CD? Como que tá a estrutura do setor nosso de UFLV lá, que tá crescendo muito, né? Sim, graças a Deus, né? Graças a Deus. E, bom, antes tinha uma total necessidade, era totalmente dependente do CEASA. Então, nossos caminhões iam até o CEASA para estar buscando mercadorias, né?
Hoje continuamos com somente um caminhão, buscando mercadorias toda segunda, quarta e sexta, 3 vezes. 3 vezes por semana, com o CD, né, operando de segunda a sábado, recebendo, enviando mercadoria para as 31 lojas. E no escritório hoje somos eu e o Johnny, na parte de compras, com 2 assistentes, né, a Renata e a Eline, nos apoiando no serviço também. Como que você escolhe seus principais fornecedores? Tem uma regra que você se adapta a isso, a visitar, a fazer um teste no começo? Como que você começa a enxergar um bom fornecedor de FLV? Bom, de preferência, procuramos estar visitando esses possíveis fornecedores para estar vendo a estrutura, vendo a capacidade de produção, a capacidade de embalagem de mercadorias para estar trabalhando com a gente. Caso isso não seja possível, procuramos informações no mercado desse fornecedor em questão. Logicamente, procuramos conhecer as pessoas, os donos, os responsáveis, para tentar entender um pouquinho. A cultura da empresa, né? Sim, sim. E tentar enxergar um pouquinho a idoneidade da pessoa, se a pessoa é transparente ou não para estar fornecendo a gente, para estar trabalhando com a gente. Você tem um ponto muito positivo, né, que eu enxergo lá com o seu profissionalismo, é que quando você acerta o fornecedor, você realmente cria uma parceria, né? Porque hoje o supermercado precisa dessa parceria, né? Porque os volumes vêm das lojas, vêm abrindo novas lojas, vêm aumentando sempre, né? E se o cara não tiver, se o comprador não tiver a parceria hoje, em alguns momentos ele vai ter umas falhas de entrega, né? Porque o supermercado vem crescendo muito rápido, né? Toda semana tem supermercado abrindo loja, mais loja, né? E a gente tá correndo também no mesmo, na mesma energia para aumentar a produção, para aumentar maquinário, para aumentar caminhão, para fazer a logística, né? Agora você com 31 lojas, com o CD, é um desafio grande distribuir, assim, quantos itens você hoje trabalha no FLV? Bom, estava vendo isso, temos cadastrado mais ou menos 1.200 itens. E este ano trabalhamos com 900, quase 900 itens. 900 itens? 900 itens movimentados. Certo. Né? Então, até falando um pouquinho mais do fornecedor, a gente até procura. A função principal nossa hoje, eu falo que não é nem comprar. É realmente escolher os melhores fornecedores para a gente, que tenham essa condição de realmente estar trabalhando com a gente em parceria. Que é hoje, realmente, como você disse, né, Alexandre, é muito importante esse trabalho, acho que não só do nosso lado, mas lá de vocês também, de contar com alguém que realmente... Tem um comprometimento, né? Sim, você sabe que você pode colher, que nós vamos estar comprando de vocês. E da gente também, a gente sabe que o pedido que a gente for fazer, o fornecedor também vai cumprir com a quantidade. Então, ligando nessa mesma pergunta, né? Sim, você tendo os fornecedores, esses 900 itens, né? Como que é o controle isso no CD, a distribuição? Você tem caminhão indo todo dia para as lojas, 2 vezes por dia na loja? Conta um pouco pra gente aí da mágica aí de 900 itens entregando todo dia na loja. Não, logicamente que temos fornecedores também que entregam direto nas lojas. Isso também alivia bastante o nosso CD, né? E lógico que realmente é um desafio, estamos aprendendo, até hoje aprendendo a trabalhar com o CD, para não deixar faltar mercadoria nas lojas. Não é fácil, como você disse, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, tudo que envolve pessoas, logística, hoje é trânsito também, tá impossível. Então, para não gerar ruptura, isso daí é o que a gente procura estar fazendo, procura estar conversando com o fornecedor, conversando com o pessoal do pessoal do CD, para estar enviando as mercadorias no momento certo também para as lojas. Hoje o grande desafio, né,
do nosso setor é que todo dia a gente tem alguns problemas para resolver, né? Porque como a gente depende de clima, logística, plantação, tamanho de fruta, né? Que é o calibre, né? Então, assim, todo dia a gente vem cada vez falando mais, né? Porque nós temos muito desafio, né? E o supermercado, graças a Deus, está conseguindo acompanhar essas mudanças, né? Porque, assim, hoje problema de clima, né? Muito sol, muita chuva, afeta a planta, sai muito graúdo, sai muito miúdo, né? E o supermercado tem alguns padrões, né? Que ele quer o melhor para cada loja dele, para levar o cliente final, né? E a gente vem discutindo muito essa pauta com vocês aí, né? Alguns entendem bem, outros não entendem, né? Mas assim, vai ser cada dia mais complicado, né? Problema climático, principalmente, né? Com essa dificuldade do clima, né? Que a gente está debatendo aqui. Você tem algumas estratégias para driblar esse desafio na hora de garantir fruta fresca nas suas gôndolas, suas prateleiras do supermercado? Você está sempre falando com o produtor, está acompanhando as notícias de clima? Como que você estuda isso, analisa isso de uma melhor forma? Esse é o problema climático. Hoje é uma obrigação nossa, tá vendo, né, Alexandre? É uma coisa que a gente conversa com o pessoal do mundo inteiro, todo mundo com problema, não é só o Brasil, não é uma coisa exclusiva nossa, né? Tem país sofrendo bastante com o clima também. E tudo isso a gente precisa ficar a par para a gente bolar a nossa estratégia, para ver que mercadoria que realmente nós vão estar trabalhando, ou se vão ter que substituir esse produto, ou somente substituir de país de onde vão tá pegando as mercadorias. Né? Um exemplo bem evidente, que nosso país sempre foi muito forte na produção de maçã e vem sofrendo há alguns anos com isso. E antecipamos isso daí com a conversa com o pessoal de fora, com representantes aqui dentro, de estar trazendo mercadoria de fora mesmo. Importando. Sim, um mercado que não era tão explorado. Hoje virou um mercado muito importante para a gente, que é a Itália. Né? E então tudo isso a gente verificando, a gente estudando, a gente conversando. Por isso que acho que o principal ponto nosso hoje não é simplesmente comprar, é sim de escolher, eleger os fornecedores que têm essa condição de estar mandando para nós a melhor mercadoria possível. Né? Até conversando com o pessoal, falando que tem redes lá fora que já não está exigindo mais ficha técnica pelos problemas climáticos, então não está tendo mais aquele padrão de mercadoria que existia antes. E daqui a pouco vão ter que agradecer se a gente tiver mercadoria para estar comprando. É isso aí, cara. Essa é a nossa discussão do dia a dia, né? Dessa mudança que é no mundo, né? Mundial. E falando um pouco de importação, aproveitar o assunto que entrou na nossa conversa, aí você criou esse projeto já há quanto tempo no Chibata? Que eu sei que vocês estão muito fortes na importação de maçã, cereja, kiwi. Como que você entrou nesse novo desafio aí, que é mais um desafio, né? Que você tem que viajar, tem que ver a fruta, tem que programar uma quantidade de vários meses, né? E para acertar isso aí é igual na loteria, né? É a experiência. Que a gente nunca aceitou até hoje é a mesmice, né? Então todo mundo, a gente ia para o Ceasa, nós íamos para o Ceagesp e comprávamos mercadoria dos importadores, levávamos para a loja para vender. E comprávamos o que eles tinham para vender ou o que eles queriam vender para a gente. Não necessariamente o que nós gostaríamos de comprar. E tudo isso foi gerando curiosidade, fomos questionando alguns importadores, alguns representantes, para ver uma possibilidade de um trabalho nessa mais efetivo na parte de importação. Logicamente, conversei com a diretoria também para ver essa possibilidade. Fomos buscar informações e começamos. Isso já tem 8 anos que começamos a fazer um trabalho mais forte com a importação, onde tinha um profissional muito competente que, conversando com a gente, resolvemos também mudar o tipo de compra de produtos importados, né? Por que não da gente realmente buscar as mercadorias, as melhores mercadorias lá fora também?
Afinal de contas, tudo é compra e venda. É, A única coisa vai ser diferente, alguma coisa que você tem, alguma coisa de importação, e a língua que você vai falar com o pessoal, sim. O né? mercado é o mesmo, O né? mercado é o mesmo. A única barreira aí é a distância, né? Distância, E você tem que língua, acertar o isso. volume daqui 20, 30 dias, né? Você tem que trabalhar com uma programação de compra. Sim, Não aqui que você compra o que você precisa, né? sim. Mas com essa nova oportunidade que vocês buscaram, né? Quebrar esse desafio, que no começo é difícil, né? E entender os problemas alfandegados da alfândega do Brasil, né? Que é uma burocracia. Um container fica uma semana para ser liberado, né? Enquanto na Europa é coisa de 1 a 2 horas. E gera muito custo também isso aí, né? Isso aí tem que estar na ponta do lápis, né? E hoje você já leva um pouco mais fácil, né? Mas ainda continua o desafio, né? Problemas climáticos, né? Se fez muito frio na Itália, se fez muito calor, vai refletir na safra, né? E, e você se libertou um pouco do produto nacional, né? Hoje, por exemplo, tá com a safra ruim de maçã, claro que você vai dar prioridade que tá de melhor, né? Se a maçã nacional, a uva nacional, o kiwi nacional tiver com melhor qualidade, o melhor preço, você vai mirar isso aí já, né? Senão você vai para a Europa ou pro Chile, para Argentina, né? Para América Latina, né? E cresceu muito com essa liberdade de você poder escolher outros produtos, um produto de melhor qualidade. Cresceu muito as suas vendas no FLV lá do Shibata? Isso com certeza, Alexandre. Isso com certeza. Não tenho números aqui para estar apresentando Sim, sobre os importados, mas com certeza cresceu bastante. Tanto que até recebemos um simbólico, né, uma premiação aí foi uma questão de 2 anos e 2 anos e alguns meses, de mil processos de importações feitas. caraca, em 2 anos. Em 2 anos e alguns meses, Sim, né? Então foi um período que buscamos muita mercadoria fora, mesmo tivemos necessidade de buscar muita mercadoria fora mesmo, devido aos problemas internos. Damos prioridade para o produto interno, sim, né? Deixar bem claro que damos prioridade para o produto interno, mas precisamos priorizar os nossos clientes, sim. né? Não podemos colocar qualquer coisa para eles, não porque o mercado interno está com um produto pior que vão estar comprando aqui também. Temos que buscar o melhor para eles, para estar oferecendo, né, uma experiência de compra, para gerar uma experiência de compra positiva para eles. Pô, legal, Cleiton. 30 anos de experiência, né? O cara sabe o que tá fazendo, né, cara? Isso é bacana pra caramba. Quando você recebe aí, normalmente, algum produto que não tá dentro das fichas técnicas aí, que você tá numa programação de venda grande desse produto aí, como que você resolve essa dor de cabeça aí? Você tenta buscar no Ceasa, tenta ligar para outro fornecedor ou mesmo para repor a fruta? Qual que é o desafio? Porque a fruta, pessoal, ela modifica a cada dia, né? Se ela pegar um caminhão que não seja refrigerado, um caminhão que a temperatura pode abaixar para -0 graus, já chegou mamão nosso congelado em alguns clientes, entendeu? Então, assim, a gente tem vários desafios, né? E quando chega um produto que não faz muito padrão da sua loja, além da dor de cabeça, como que você faz essa questão aí de não deixar faltar na loja? Já teve alguma Bom, experiência assim que lógico, para contar pra gente aí? estão falando de hortifruti, né? Hortifruti. Estão falando de hortifruti, é um produto que respira, então tem um trânsito, tem um problema de clima, tem um problema de transporte, então tudo pode acontecer, né? E então eu acho que não busco alternativas até então, por isso trabalhamos com parceiros, Isso aí. né? Então se por acaso acontece algum problema, contamos com a parceria para que ele possa resolver esse problema o mais rápido possível para a gente. Logicamente, nem sempre tem a possibilidade de estar resolvendo isso no mesmo dia. Gera-se uma certa ruptura nas lojas, mas só que quando é isso é uma ruptura rápida, né? De um dia que você aí acaba sanando esse problema. Então, como você disse, por isso a parceria é muito importante, É isso inclusive aí. nessas horas, né? Exatamente isso aí. Com, com a AGC, né? A parceria funciona
muito bem, né? A gente fala aí normalmente aí 2 a 3 vezes ao dia, quase todos os dias, né? Justamente para estar um passo à frente do possível problema que pode vir a acontecer, né? De atraso de caminhão, tudo. Hoje, quando a gente tem ainda, nós temos 2 lojas dentro do Ceasa de São Paulo, que além de vender para os pequenos e médio comércio, a gente usa o nossos estoque lá, o nosso galpão, nossas câmaras frigoríficas, para também não deixar o cliente como chibata na mão, né? Então, assim, ele vendeu um pouco mais do que ele imaginava, a gente tá lá para entregar amanhã, no outro dia, logo cedo, mais 2, 3 pallet daquela fruta. O caminhão nosso atrasou, para não deixar, vai chegar a parte da tarde, a gente dá um socorro pelo Ceasa também. Então, assim, isso aí dá um apoio muito grande aos clientes, e os clientes adoram ter um fornecedor que tem esse tipo de suporte, né? Tirando o mamão, eu sei que tem outras frutas. Os citros também você tem uma parceria muito boa dentro do Ceasa, que eles também têm box Ceasa, né? Que fazem esse trabalho, né? Isso aí te ajuda o quanto? Bom, Alexandre, Tendo um socorro próximo, né? vou falar um pouquinho da GC, né? Quando iniciamos, eu tenho uma cliente bem crítica, criteriosa em casa. Minha esposa, acho que contei essa história para você, Sim, sim. que ela é uma consumidora diária de papaya. E passado, acho que 2 semanas, 2 ou 3 semanas, ela me questionou se eu havia trocado de fornecedor de papaya. Até perguntei para ela, falou, como assim? Como, você percebeu alguma coisa? Falou, sim. Falou, agora sim, agora o mamão tá bom. Não troca mais de fornecedor. Né? Então acho que esse daí é um caso bem interessante, que é uma coisa que compartilhei com Sim, você, sim. continuo compartilhando. E falando desse trabalho que a GC faz pra gente, eu acho que realmente melhorou bastante essa parte de fornecimento, de pontualidade, solução de problemas, né? Como você disse também, quando falta mercadoria, você está disposto a estar entregando para a gente, Sim. entregando no dia seguinte. Então, meu problema é um problema que minimizou bastante. Não que não tenha, né? Sim, Falar em hortifruti, falar que não tem problema, vão tá mentindo. sim, sim. É que a nossa política, né, da AGC é trabalhar os 12 meses do ano com o cliente, né? Não é só vender na hora que a gente precisa ou não. Então, assim, a gente pensa nas suas dificuldades também, e também quando nós temos a nossa dificuldade, eu levo até você, né? Então, assim, o ideal é estar em conjunto, né? Porque o mamão, ele é uma fruta essencial, né? Para a maioria das pessoas, né? Que é uma fruta, além das vitaminas, tem muita fibra, é bom para o intestino. Então, assim, desde a criança com 6 meses até um idoso hoje consegue ter uma alimentação mais saudável, principalmente comendo com mamão, né? Alimentando-se com mamão, né? E a gente hoje é assim, que eu sempre falo, né? Nós somos um profissional do mamão. Então, o nosso carro-chefe hoje é mamão, tanto Papaya, tanto Formosa, né? A GC tem 22 anos já nesse ramo. E todo dia nós estamos conversando para tentar diminuir os desafios, né? E ter esse tipo de feedback seu, né? Da sua esposa e de outros clientes também que falam do teor de açúcar do mamão, né? Porque o mamão tem que estar doce, né? Não tem muito mamão meio aguado, né? Meio empedrado. E a gente cada vez mais estudando em mudas, em plantio, para vencer esse desafio e sempre trazer uma fruta magnífica que nem essa aqui, ó, que estamos aqui na mesa vendo, ó. Fruta completamente vermelhinha. E essa variedade aliança aí, ela tem, além de ser uma fruta mais resistente, ela tem muito mais polpa, né? A semente bem compacta, então o cliente que está comprando uma fruta dessa aqui, ele tá levando muito mais qualidade, muito mais fibra, né? Muito mais vitamina, porque não é aquele mamão opaco dentro, com pouca semente, com aquele buraco. Então ele tá levando mais qualidade e mais carne, né? Mais a polpa do mamão que a gente fala, né? Então isso é fundamental. Quando nós temos esse feedback, a gente fica bem satisfeito, né? E sempre dá um ânimo pra gente tentar melhorar mais, né? Cleiton,
a gente tá com a parceria aí quase 6 anos, não é isso? Depois que você incluiu a GC no seu leque de fornecedores e a gente começou a fazer esse trabalho, qual foi o feedback das lojas, do supervisor de hortifruti que você tem nas lojas, né? Que te dá o retorno, que melhorou a qualidade, melhorou a venda, melhorou o volume. Qual foi o feedback do nosso trabalho, da nossa mercadoria na sua loja? Nesse caso, os números não mentem, né? Os números são absolutos. E com certeza, todos eles, principalmente no início, porque depois tudo fica normal É, e costuma, né? você tem que manter o trabalho ou melhorar para você ter alguma outra observação positiva, né? Mas é lógico que foi foi muito positivo para todos, né? Principalmente em relação à quebra que nós tínhamos. Era um produto realmente também com um sabor bom, mas só que dava muita avaria, não tinha tanta resistência como tem o Aliança, né? O Sim. Aliança aliou, né? Isso. A resistência com o sabor. É uma coisa que antes a gente tinha. Um tinha o sabor e outro que tinha É, resistência. porque a quebra no supermercado, se você não tomar cuidado, né? Ela entra um valor alto, né? No fim do Ah, mês, com no certeza, resultado da loja, com né? Porque certeza. você tá falando em 900 itens, né? Se perder um pouquinho cada item, dá um montão no final, né? Não, e hoje também, que a gente sempre fala, né? Graças a Deus que hoje aquele pouquinho que hoje a gente movimenta ou que a gente perde, no final ele é muita coisa, é Sim, muito dinheiro, sim. né? Então não podemos estar brincando, não podemos estar arriscando. E falando numa mão, acho que é um dado para você, índice de aproveitamento nosso com o papaya hoje é de 97,3%, né? 97,30, né? Então nós estamos falando aí de 2,7, 2,7 2,6, né? que realmente eu não aproveito de nenhuma forma, Sim. principalmente na venda, né? Que é para mamão é baixíssimo, né? Baixíssimo, Porque baixíssimo. mamão é, bem ou mal, é uma fruta perecível, né, pessoal? Então, assim, muito pessoal aperta, cai no chão, né? Tem muito. Até o jeito de empilhar na gôndola, né? Machuca a fruta, né? É, e a exposição nossa nós mudamos com o mamão também para não estar agredindo tanto. É, eu vejo. Evitamos o empilhamento da fruta também, Sim. né, Alexandre? É essencial, né? O empilhamento e a redinha, né? Muito supermercado tira a redinha, né? A redinha, ela tá ali para ajudar Proteger a a fruta. proteger, a não tomar pancada, a não riscar a fruta, né? Depois, depois que a gente começamos esse trabalho aí, você consegue avaliar o crescimento que teve, né? Por causa da redução da perda, a maior qualidade da fruta, o cliente mais satisfeito. Você cresceu as vendas desse. Podíamos falar mamão papai e mamão formosa, né? Acho que um exemplo bem significativo, Alexandre, foi acho que ano passado, em relação a 23, 24. 23, 24, tivemos um crescimento de quase 140% nas vendas. Isso falando em volume, não estamos Certo. falando em faturamento, né? Isso acho que uniu as condições do mamão e o trabalho que você também nos ajudou a estar executando, né, Sim, Alexandre? sim, é. É uma sinergia que tem que andar junto, né? O fornecedor, como eu te falei, a gente fala normalmente 2 a 3 vezes por dia, justamente para tentar aumentar a sua venda e aumentar a nossa venda também, né? E com isso, sempre produto de qualidade, né? Hoje você tem algum número de volume de pessoas por lojas? Tem uma média disso aí, uma estatística que possa falar para a gente um pouquinho? Então, hoje, na rede, passam mais ou menos quase 110 mil pessoas, né, diariamente na nossa rede. E até colocando uma loja como que a que você conhece, a que você mais conhece, a Sim, loja de Mogi, que fica do lado, né, do lado do escritório, tem uma média diária de quase 4.600 pessoas dia. 4.600 pessoas de. 4.600 pessoas dia. E principalmente nessa loja, temos um índice de que 50% das pessoas que entram na loja, elas compram alguma coisa na FLV, Olha que legal. né? Então, colocando o mamão, é o mamão, né?
que representa mais ou menos 7% das vendas da categoria de frutas. Então isso quer dizer que estimando mais ou menos o tempo de abertura da loja, colocamos que por minuto 4 pessoas na nossa rede estão comprando mamão da GC. Que informação legal, mano. Cada minuto tem 4 pessoas com a sacolinha com uma mão da GC. Com um ou mais mamão da GC. Que legal, mano. Tá vendo? Isso aí deixa a gente muito feliz, né? Esse reconhecimento e essa estatística, né? A gente já fez esses números em outro podcast aqui também. Eu acho que a cada minuto a GC vende 3 quilos de mamão no Brasil todo, né? É um número que a gente fica muito satisfeito em falar, né? Em divulgar isso aí, né? Mas legal. O Cleiton, assim, pegando essa deixa aí de números, normalmente na loja do Shibata, quantos por cento da loja é destinada a FLV? Que hoje o supermercado mira muito o FLV, né? Por causa da saúde, dessa nova geração, que tá dando muito mais valor a comer produtos naturais, fruta, legumes, né? Como que tá? Vai abrir uma loja, já tem um espaço determinado? Como que funciona isso aí? Explica pra gente aí. Bom, para estar construindo alguma loja, já tem um pessoal que faz o estudo tanto da região ou nosso costume, nosso DNA, que, né, o FLV está bem enraizado na cultura do Shibata. Então, muitas vezes é feito o estudo da necessidade de equipamentos na loja. Tudo isso, logicamente, que proporcional ao tamanho da loja ser construída. Então, hoje é um tamanho bem, Bem razoável, né? bem razoável, um tamanho bom para a gente estar operando. Entendi. Bacana. Com esses números que você acabou de falar aí, vocês têm clientes que são bem fiéis à rede Shibata, né? Eu já sempre ouvi falar isso aí, né? Então, assim, tem cliente que volta tendo uma seleção de fruta, como vocês põem lá nas gôndolas lá, que eu acho o visual muito bonito, né? Você tem algum estudo que o cliente volta 2 a 3 vezes por semana? A quantidade que ele volta na loja do Shibata atraído pelo FLV? Você tem algum estudo disso? Ou Não, uma esse, ideia? esse estudo não temos, mas é mais a informação do pessoal de loja mesmo, principalmente os líderes, né? Que eles sempre passam esse feedback para a gente. Afinal de contas, são eles que estão lá para receber os elogios, as críticas, né? São eles que apanham e são acariciados, né? Sim, Então a gente conversa muito com eles para ver o que realmente está acontecendo e qual está sendo a reação dos clientes com determinados produtos. entendi. Cleiton, uma dúvida minha aí que eu queria perguntar para você. Quando você tem algum problema de chuva, de sol, que a fruta, o legume, batata, tomate, não tá dentro dos padrão, mas é aquilo que tem, né? Naquele momento lá, você leva para a loja. O cliente sente isso, reclama muito na loja? Você tem esse tipo de problema, assim? O cara querer... Ele acostuma, né, com o padrão. E aí, daqui a pouco, o problema climático, uma semana, 10 dias chovendo direto e tal, você é obrigado a comprar uma fruta mais sofrida um pouco ali por causa da temperatura, da água, né? Você tem um feedback da loja falando que o cliente tá reclamando muito da batata, que tá cara, tá feio, do tomate, do mamão. Tem isso na loja? Não temos, né? Temos E até. aí você tem que explicar pro supervisor de loja o que tá acontecendo, para ele passar isso pro cliente. Como que funciona isso aí? Que muitas mercadorias que não estão de acordo, dependendo do produto, a gente até evita de tá colocando na loja para ser comercializado, né? Outro dia tive um exemplo. Nesse dia eu estava na loja e estava vendo uns produtos, citros no caso, né? E naquela foi uma semana que tivemos chuva no interior e citros colhido úmido, problema no dia seguinte é inevitável. Sim, E o cliente procurando umas frutas boas para estar levando. Ele, logicamente, conseguiu achar algumas. E nesse momento eu estava conversando com o fornecedor. Não,
Daí eu falei pro fornecedor, você vai conversar com o nosso cliente da dificuldade que ele tá tendo aqui para a seleção de produto. Então, o próprio fornecedor explicou, por telefone, Sim. explicou pro nosso cliente a dificuldade que eles estavam tendo e a promessa de que a próxima remessa iria melhor, até porque não estava mais chovendo no interior. Infelizmente, uma situação dessa, eu como eu tô sempre frequentando loja de supermercado, não tem muito, tem que só passar pro cliente, né, a dificuldade, porque quando tá chovendo, você não tem muito o que fazer, né, cara? Você tem que colher na chuva, porque você tem uma programação já que você tem que cumprir, né, para não deixar seu cliente final. E a água, ela afeta um pouco o produto, né? Principalmente os citros, né? Só de você tocar nele molhado, ele já cria uma queimadura na casca, né? E isso aí, depois de 2 dias, vai ficar escuro, né? E, e hoje a gente sabe muito bem que a fruta é vendida principalmente pela beleza dela, né? Sim. Pelo cheiro e pela beleza, né? Por isso nosso mamão é o mais vendido do Brasil hoje, né? É o mais famoso porque ele é, além de bonito, ele tem um sabor espetacular. E você acha que o FLV, na sua opinião, sei que isso aí não deve ter nem números, né? Ele influencia muito a dona de casa hoje ir no supermercado? Aí buscar a fruta e aí leva outros produtos aí? Eu acredito que sim, Alexandre. Eu acredito que sim, porque eu acho que a própria situação econômica, a gente não pode errar, né? Então não podemos comprar qualquer coisa para levar para casa e simplesmente jogar fora, ou jogar metade fora, Sim, achando que pagamos barato. Então é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, que a gente nós temos que trabalhar muito bem durante a semana, para que no final de semana o nosso cliente, que ele não tem muito tempo, ele não quer gastar muito tempo e não quer errar com o produto, ele vai na sua loja, na sua loja que ele confia, né? Na loja que ele ganhou a credibilidade. E assim é também no final do ano, que temos que trabalhar durante todos os meses, para que no final do ano, onde é a cereja do bolo nosso, né? Semana de Natal e Ano a Novo, ceia, né? Ceia é mais sim, importante, né? sim, os clientes, eles também não querem errar comprando os produtos. Entendeu? Como que você faz? Todo supermercado tem hoje um dia ou dois na semana, né? Que é o feirão do hortifruti, né? No Shibata você trabalha de que dia isso aí? Nosso principal são as terças e quartas, Terça e quarta. mas temos também sexta, sábado e domingo, com um pouco menos produtos, mas fazemos também. E nesse dia o setor do hortifruti aumenta o quê? 3, 4 vezes de cliente? É o Porque você meio que bota algumas ofertas nesses dias, Sei. né? Não em todos os itens, né? Mas a maioria você tem que colocar, né? Pra ficar... Logicamente que tem algumas lojas que respondem mais, né? Respondem mais rápido, mas é evidente que final de semana são dias que temos as maiores vendas, principalmente sábado, né? Cleito, o que seria uma experiência ideal com um fornecedor de frutas que não pode faltar nesse relacionamento, assim? O que você acha? Se você pudesse desenhar um parceiro ideal pro FLV, O ideal mesmo seria aquele fornecedor que entregasse para gente sempre, pontualmente, produtos, né, no padrão que queremos e na maturação certa para ser vendida no dia seguinte ou no máximo 2 dias, né? Mas sabemos que isso não é a realidade nossa, até porque estamos falando de frutas, produto da natureza, produto que respira, que tem, né, produto vivo, né? sim, né? Então, mas diante de todas as dificuldades, um fornecedor ideal nosso, eu acho que resume-se em uma palavra, que eles sejam transparentes, né? Falando a realidade, o que realmente tem para nos fornecer, que temos o que vão ter para estar comercializando. E acho que a palavra transparência acho que resume todas as palavras que a gente poderia estar colocando numa relação comercial entre nós e os fornecedores.
Legal. Hoje, sem te colocar em maus lençóis aí, a AGC tá entre os 5 os melhores fornecedores do grupo do Shibata? Bom, Não vamos botar. nós não temos esses dados, não elencamos ainda os melhores fornecedores, ainda não. Mas logicamente que nós, acompanhando todos os fornecedores, lógico que Sim, eu posso tá falando sobre isso, posso estar elencando os melhores fornecedores que nós temos hoje no FLV. E o AGC, sim, com certeza, ele entre os 5. está entre os 5 melhores fornecedores nossos. Tanto na pontualidade, quanto produto de qualidade das frutas, e também na solução de algum problema que possa vir ter. Ação de promoção também, né? A gente tá sempre falando Também, nisso quando dá, né? sim, sempre. Isso daí também é muito importante. Que é importante para vocês e para a gente, né? Sim. Vocês com a necessidade de escoar a mercadoria e a gente para ter algum item para realmente a gente ter um maior volume de vendas e chamar mais a atenção dos nossos clientes. Legal. Pessoal, é isso aí que a gente, ouvindo esses feedback dos nossos clientes aí, deixa a gente muito orgulhoso pelo trabalho feito, né? Não é fácil, né? O campo é difícil, mas a gente fica muito satisfeito com um feedback desse aí de um grande parceiro, né? Como é o Cleiton e a Rede Shibata, né? Olhando para frente, Cleiton, qual que é seu maior objetivo com o setor do FLV dentro do Shibata? Com fornecedores, caminhando lado a lado do fornecedor, com esse crescimento de rede, que você falou que no segundo semestre já vai ter mais uma loja inaugurando, graças a Deus. Qual que é o objetivo da rede, ou projetos futuros? Tem alguma novidade aí pra gente aí? Bom, o objetivo nosso, né, como comércio, é sempre vender mais Sempre. e deixando o melhor resultado possível, né? Como eu disse, o Shibata, ele realmente vem numa crescente para o segundo semestre com mais uma loja, tentando trabalhar com eficiência, né? Principalmente o FLV, que é um setor onde sempre falo com o pessoal, onde o homem tenta copiar suas cores, chega próximo, mas não consegue, né? Boa exemplo. Então é um setor que realmente enche os olhos de todos, que uma loja bem arrumada, né, a cor que as frutas, legumes, verduras nos dão, não tem, é inimitável. O setor do supermercado cresceu muito, né? Porque quem fazia muito bem isso era as feiras de rua, né? Sim, Ainda tem, né? Mas diminuiu bastante, né? Porque o supermercado pegou essa fatia, né? Aprendeu a trabalhar com a fruta, né? Fruta, o FLV, o hortifruti inteiro, né? E você entra hoje no supermercado, o setor mais bonito que tem hoje dentro do supermercado é o hortifruti. é um Por causa setor vivo, né? porque o setor vivo, né? Tem cores fortes, né? Da própria fruta, né? Tem o cheiro de muita fruta. É um setor que deixa a gente bem satisfeito. Então, por isso também, Alexandre, hoje a gente procura trabalhar para deixar nossos clientes mais satisfeitos, né? De tentar atender a necessidade deles e, o resto seria a consequência. Sim, O resultado de tudo isso, você trabalhando em prol dos seus clientes, o resto é tudo consequência de um trabalho feito junto com o parceiro. sim. Buscando esses fornecedor que eu conheço, que você tem lá, mais as suas frutas importadas, que foi um outro sucesso que você conseguiu desenvolver, né? Você fideliza muito a marca Shibata no Hortifruti, né? Então, se o cliente vai, sem erro, buscar fruta ou legumes lá no Shibata com confiança, né? Porque sempre que ele vai, tá sempre bem arrumado, sempre um padrão bonito a loja. Eu sei porque eu frequento de vez em quando algumas lojas de vocês. E o padrão é parecido em todas, né? Então isso aí, ó, fideliza o cliente, né? É o que tentamos, É isso aí. né? Excelência no produto. Clay, tem uma curiosidade aqui. Você que é um profissional aí de 30 anos, aí, um professor aí, um cara
expert no setor de hortifruti aí. Você tem alguma história aí que tirou o sono de você à noite? Preocupação numa semana que a fruta não chegou, um importado? Você tem alguma história legal para contar pra gente aí? Eu acho que o principal foi meu primeiro Natal. Seu primeiro Natal? Era o Natal. Que na semana do Natal, naquele, a gente dependia totalmente de Ceasa, mercadoria que não chegava, mercadoria que não conseguia carregar, caminhão que não chegava. Então, na noite anterior, já preocupado em saber se o caminhão ia conseguir encostar, se a mercadoria, se a gente ia ter mercadoria. Foi a semana que eu falei, você me tirou o sono, me tirou a fome, vivendo só preocupado Sim. com a mercadoria que a gente necessitava nas lojas. Tanto que em uma semana, nesse primeiro Natal, semana de Natal, eu perdi 2 quilos. Caramba. É porque é uma data especial, imagina. Não dá certo um setor inteiro, entrega, faltar produto, né? Como que você ia se sentir nisso aí? E Mas no depois, segundo já foi mais tranquilo. você vai acostumando com as pancadas, né? Logicamente que cada ano você surge uma dificuldade diferente, não são sempre as mesmas. Então as soluções são diferentes e você vai aprendendo a lidar com os problemas, né? E, e acho que mais é isso mesmo. E, e acho que só um ponto que na época não é que me tirou o sono, eu não podia dormir. Nós temos um mercado de produtor em Mogi, que teve uma época que ele começava às 2 da manhã. E batia, principalmente um dia da semana, batia com o dia de Ceasa. Então, às 2 da manhã eu tinha que estar nesse mercado, fazendo as compras das mercadorias da região. E depois tinha que vir para o Ceasa para estar finalizando as compras, Caraca. né? Então, retornava e naquele Então tempo. seu dia começava 1 hora da manhã, né? Você tinha que Uma hora tinha acordar. que acordar e de vez em quando, 10 horas da noite, 11 horas da noite, o produtor, né? O produtor, quando faltava mercadoria, me acionava, me ligava para saber se deixava alguma coisa guardado para mim, né? Então isso realmente não é que tirou meu sono, não deixava eu dormir. Sim, era o compromisso, né? E era obrigado, né? Porque esses horários dos Ceasas aí, do Brasil todo, cada Ceasa trabalha num horário, né, cara? E essa madrugada aí eu não acho tão necessário, entendeu? Porque é desgastante pra quem tá, né? Você começar 2 horas da manhã e parar no outro dia às 4, 5 da tarde, cara, o cara chega moído e no outro dia tem que fazer tudo de novo, né, cara? Eu acho Sim. que hoje o mundo evoluiu um pouco e, e o cara começando 5 da manhã, 6 da manhã até o final da tarde, eu acho que dá pra fazer um trabalho bem legal, que é o que hoje tá fazendo, principalmente o César de São Paulo, né? Cleito, falando um pouco de marca, né, de todos os outros produtos industrializados, tem marcas muito fortes, né? No Hortifruti, a gente tenta sempre falar nesse assunto, porque hoje é tão importante ter um produto, uma fruta com uma marca, para você saber da credibilidade, da onde vem, da rastreabilidade, da saudabilidade, né? Toda a preocupação que uma empresa tem por trás desse produto, né? Não é porque é uma fruta, é um legumes, tem que ser produzido de qualquer jeito, que vai dar os melhores resultados, né? Hoje a AGC bate muito forte nesse projeto, né? Tem outras marcas no mercado de fruta também muito boas, que a gente já são tradicionais, né? Mas o que você acha da importância de a gente tentar sempre estar levando para o consumidor um pouco mais de informação e falando um pouco mais de marca, né? Que assim, não é qualquer produto que ele vai ter a mesma qualidade, a mesma tranquilidade de consumir um produto, o seu filho consumir um produto que pode estar, entre aspas, contaminado, né? Porque assim, a gente tem toda uma estrutura, né? Desde a plantação até o nosso packing house, que é o galpão onde que se lava, encera, né? Faz todo o tratamento, toda a certificação nós temos, né? Sempre para levar o melhor para a mesa da dona de casa, né? Tranquilidade. Que você, usando a sua experiência e sua visão de mercado, que você acha de cada vez mais os produtores,
de FLV, levar essa informação ao cliente, que a marca da fruta, a marca do legumes é importante para dar uma credibilidade no que ele está comprando. Eu acho que deveríamos ter um trabalho mais efetivo de divulgação dos produtos, né, das frutas, do que nós estamos plantando, do que nós estamos colhendo, do que nós estamos vendendo. Do trabalho que é feito visando a sustentabilidade, né, toda essa parte de certificações, onde hoje, no próprio Ceasa, você mesmo encontra várias empresas que não têm preocupação nenhuma. Sim. Né? E muitas vezes barra ou a questão de preço, né? A questão de preço, onde a gente de vez em quando encontramos alguma dificuldade no mercado, com alguma concorrência que trabalhe sem preocupação com esse tipo de trabalho, né? Logicamente que é muito importante, eu já visto que hoje a vigilância sempre está colhendo material, sempre está colhendo produto nas nossas lojas para ver a quantidade de defensivos utilizados, se estão de acordo ou não, né? Por isso, elegemos os fornecedores que tenham essa preocupação. Porque não queremos levar esse problema para os nossos clientes. E também, se por acaso tiver alguma inspeção, que a gente passe tranquilamente também. Sim. Isso é muito importante, né? Porque não é porque é fruta, legumes, né? Que a pessoa pode produzir de qualquer jeito, né? Desde da produção, depois a embalagem também é muito importante, entendeu? Hoje a AGC, além de ser muito cauteloso na produção, no processo de embalagem, né? Nós temos embalagem própria para mercadoria, descartável, né? Essa embalagem plástica, de caixa de papelão, né? Onde é paletizado e também uns 80 a 90% da nossa mercadoria, da nossa fruta, é entregue pela frota própria, né? Então, assim, a gente não quebra nem a cadeia de frio do produto para ele ter uma durabilidade maior no supermercado e na casa do cliente final, entendeu? Então, tudo isso leva a uma preocupação e não é só preço, né? Porque tudo isso tem um custo, né? Sim. E a gente tem que quebrar essa barreira do consumidor final, que fruta é fruta, né? É a mesma coisa, dar um exemplo da carne, né? Hoje você não vê mais carne pendurada e o cara tirando um pedaço para te vender, né? Hoje é tudo pacotinho ou dentro de um ambiente fechado que é um supermercado, né? Que ele tem um açougue lá, né? Então, assim, isso aí evoluiu, né? A fruta também precisa evoluir até para os pequenos produtores e tal se adaptar, né? Não é porque ele é pequeno ele não vai conseguir fazer, entendeu? Então, assim, e eu sei que as grandes redes, que nem o Shibata, você não compra a fruta de qualquer um, né? É aquilo lá que você falou no começo da entrevista, né? Tem toda uma visita, você vai no mercado com outros concorrentes que é amigo, você trabalha com a empresa tal, de fruta tal, justamente para se proteger desse risco, né? O cliente que entra na loja do Shibata, ele saber que ele está comprando um produto confiável até o dia que ele for consumir, né? Porque fruta e legumes, pessoal, é vitamina que o nosso corpo precisa. Por isso que nós temos que ter todo esse cuidado desde a plantação até a distribuição para chegar na mesa de vocês um produto confiável, entendeu? Por isso trabalhamos com a GC. É por isso que a GC tá aí com esse podcast aí para levar sempre informações para vocês, né? Cada vez mais, né? E para tirar essas dúvidas e tentar colocar um pouquinho de informação, assim, como a gente explicou nesse caso, né? Que não é porque é fruta e legumes que ia ser feito de qualquer jeito, né? É um produto que merece ter um trabalho que, além de ser uma fruta bonita, né? Legumes, dá um trabalho muito grande e tem que ser bem aproveitado, né? Porque hoje nós estamos no desafio também da fome, né?
principalmente no nosso país e outros, né? Que é o desperdício da embalagem, que é a massa, que joga fora. Você vai, o Ceasa é caçambas e caçambas de produto que chega amassado, não tem valor de mercado e joga-se fora, né? E a gente tem toda essa preocupação. Não, eu acho que realmente a gente tem que fazer um trabalho de orientação para os nossos clientes. E o que seria orientação? É explicar todos os processos dos produtos, a importância das certificações. E como você disse, né, Alexandre, trabalhar em cima de marca, porque você pegar um produto fora do FLV é fácil, você compra aquele produto industrializado com aquela embalagem em qualquer outro mercado. E hoje você falar em mamão, falar em papaya, para algumas pessoas, alguns clientes que olham que o outro lugar está mais barato, é simplesmente papaya, Exatamente. né? Então acho que precisamos realmente criar uma identidade no setor, fidelizar a marca, para que o cliente saiba, ele tome conhecimento do produto que ele está comprando sempre. Não hoje ele pega um mamão, de repente certificado, no outro dia ele vem para a loja, o mamão não tem mais aquele mamão, é outro mamão qualquer. Não, então fazer esse trabalho de realmente tá colocando na mesa do pessoal um produto saudável, sustentável, que tenha as certificações exigidas hoje pelo nosso setor. Né? Isso aí, é assim, a indústria é muito forte nisso, né? Que ela vai ter a televisão, gasta fortunas, né, para dar credibilidade a uma marca, né? Agora o FLV, o Hortifruti, já é um pouco mais difícil, né? Porque é uma briga de preço muito grande, né? Você acompanha isso, né? Muitas vezes tem que acompanhar a concorrência, né? Um produto até melhor do que a concorrência com preço igual, né? Que, assim, entre aspas, não seria justo, né? Mas pela briga de venda hoje, né? A gente entende o mercado, né? Então, assim, o supermercado também, ele não dá muito espaço para o próprio fornecedor, na minha opinião, colocar um folder lá, uma placa explicando, né? Hoje tem uma rastreabilidade que ele pode bater o celular, um QR Code e chegar até a nossa página, né? Mas eu acho que teria que ter um espaço um pouco maior dentro do FLV para divulgar isso aí, entendeu? Eu sei que não é nada fácil, mas é uma sementinha que a gente vai plantando em cada conversa, né? No nosso caso, Alexandre, eu falo até para você, vamos marcar um dia, uma reunião, vamos conversar com o nosso trade também, vamos estar fazendo. Ótimo, isso aí é uma oportunidade top para Isso acho que faz parte a da gente fazer parceria coisas também. diferentes, entendeu? E para levar pro, assim, é bom para todo mundo, né? O consumidor final tem que estar entendendo o que ele tá comendo. Porque infelizmente aqui na casca do mamão, da maçã, não vem aquela tabelinha nutricional, né? Como foi produzido. Isso aí é muito importante para a gente tentar levar mais informação para o cliente final, né? Mas legal, você é um cara profissional aí que entende, né? Conversa muito com o produtor, sabe um pouco da dificuldade e a gente sempre quer fazer coisas diferentes, né? Por exemplo, levar mais informação ao cliente final. Legal, Cleito. E nós queremos também, Alexandre. É isso aí. Parceria sempre forte. Cleito, na sua visão, né? Você conhece bastante já do setor, da clientela que a Rede Shibata tem, né? Mas o que mais faz o cliente lembrar, na sua opinião, da supermercado Shibata com carinho, com frequência e volta para comprar? O que você acha disso aí? O Shibata, ele sempre foi muito presente, muito participativo com os clientes. Eles sempre estiveram muito próximos dos clientes. Então isso é uma coisa que carrega até hoje, fazendo com que a liderança das lojas tenha essa proximidade também com os clientes, deixar a loja mais quente, né? De ter o contato, do cliente ter com quem
ter alguma dúvida, com alguma crítica ou algum elogio, ele ter essas pessoas próximas a eles para tá fazendo essas observações. Certo. Né? E acho que isso realmente é muito importante nos dias de hoje, que é onde você vê que o relação comercial, em qualquer lugar que você vai, hoje está se tornando muito frio. Claro. Né? E acho que também a questão de variedade que o Chibata oferece, sempre ofereceu, e acho que é um grande diferencial que faz o pessoal lembrar sempre do Chibata para estar efetuando suas compras, alguma compra que ele acha que pode não encontrar em uma outra loja. Né? Mas acho que o principal acho que é isso, pelo menos isso do Chibata querer manter esse calor humano, essa relação da liderança com seus clientes. Bom, pessoal, depois desse bate-papo muito bacana com o Cleiton aqui da Rede Chibata aqui, estamos finalizando mais um podcast. Cleiton, queria agradecer você demais pelo seu tempo, pelas informações que você passou, foi muito bacana aqui, né? Queria agradecer também a Rede Chibata, que é um parceiro muito forte da AGC aí, disponibilizar você aqui com a gente aqui, né? Espero que a parceria continue muitos e muitos anos, que a rede cresça cada dia mais, né? Para a gente continuar fazendo esse trabalho muito legal com vocês aí da Rede Chibata. Obrigado, Cleito, meu amigo, pela essa oportunidade de a gente bater um papo aqui, levar mais informações aí pro setor, né? Que é tão carente. E vamos em frente. Não, Alexandre, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, nossa empresa, Chibata, e de vocês, né? Tá sempre do nosso lado, tentando melhorar nossas vendas, interagir mais com nossos clientes e, para isso, passar mais informações para todos. Legal, Cleito. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez aí. Pessoal, vocês que gostam do nosso conteúdo aí, das nossas informações, continua seguindo a gente no Instagram, no YouTube lá. Aqui embaixo vai estar os endereços da nossa rede social. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra gente que você vai ser respondido, tá? E é isso aí. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.